Salve Maria, bom dia, pessoal, como que vocês estão? Vamos aí para o nosso 6º dia da novena, 6º dia, né, de acompanhar essa história, né, de Maria, acompanhar não só a trajetória da gestação de Maria, como também poder vivenciar um pouco disso na nossa história e também poder aprender e poder ter ensinamentos para a nossa vida. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 30 de março, 6º dia com Maria. Que nós possamos hoje pedir a presença do Espírito Santo de Deus, pedir que Ele nos abençoe, nos proteja, nos guarde, conduza o nosso dia, conduza a nossa semana. Estamos aí no início da semana. Que o Espírito Santo possa verdadeiramente abençoar-nos e colocar-nos na direção correta. Pedir a Ele discernimento ao nosso coração para alguma coisa que a gente precise hoje. Gostaria muito que você colocasse aí na presença do Espírito Santo nesse momento. Coisas que afligem o seu coração, coisas que estão te deixando perturbada, às vezes a mente é acelerada. Queria que você colocasse isso e falasse: Senhor, que eu possa viver esses minutos, né? Esses pequenos minutos dessa novena, sentindo verdadeiramente o seu amor na minha vida, o seu carinho. Que eu consiga me desligar do mundo para viver um pouquinho esse espaço, esse pequeno momento na minha vida. Que eu tenha esses 15 minutos com Deus, que eu tenha esses 15 minutos com Maria. Que Nossa Senhora me cuide, me guarde e me ensine. Peça ao Espírito Santo de Deus agora que seu coração se abra, fique firme. Muitas vezes nós estamos caindo, muitas vezes nós estamos esmorecendo, né? Parece que tem um buraco na nossa frente, que não se fecha jamais, que quando parece que vai ficando rasinho, pronto, fica fundo de novo, com tanto problema, com tanta preocupação. Entrega isso ao Espírito Santo agora para que a gente possa viver um santo momento aqui com Maria. Entreguemos a nossa novena de hoje a todas as crianças que estão hospitalizadas, crianças que precisam de nossa ajuda, não só financeira, às vezes quantas mães fazendo vaquinhas virtuais aí para conseguir o tratamento dessas crianças, mas todas as crianças que estão internadas, fazendo cirurgia hoje. A gente, quando fala de criança, é um negócio que aquece a alma da gente, porque criança é um ser tão puro. Eles têm, sim, as suas malícias, as suas coisas, né? Tem algumas coisinhas que eles abusam da gente, mas eles são crianças que ainda não foram corrompidas pelo mundo. O mundo ainda não corrompeu tanto essas crianças, então a gente precisa estar atentos, né? Ajudá-las a crescer, serem adultos responsáveis. Então hoje nós vamos colocar todas as crianças doentes, crianças que estão doentes levemente, doentes gravemente, crianças que estão na UTI, e rezar por essas mães que estão do lado de fora dessas portas, pedindo ao Senhor desesperadamente que devolva o filho dela com saúde, que é muito duro. A gente que já viveu, né, que eu já trabalhei em hospital, eu sou de formação técnica de enfermagem, eu trabalhei durante muitos anos, aí quase 10 anos eu trabalhei com saúde, assim, hospitalar, e depois que eu fui para a saúde pública, então eu posso dizer assim, que é triste,
mesmo na saúde pública depois também, você vê uma mãe chorar desesperadamente porque ela está perdendo seu filho. Quantos bebês nasceram e morreram e a gente teve que dar banho naquele bebê morto, vesti-lo e entregá-lo à família. Eu posso dizer para vocês que eu não senti a dor do outro, mas eu podia imaginar que era muito doído. Porque enquanto às vezes eu lavava aquela criança, uma criança toda perfeita, a gente se emociona, porque às vezes a gente precisa viver na vida situações para entender o que o outro tem passado, né? Antes da gente iniciar aqui a nossa reflexão, né? Eu estava falando sobre isso. Aquela criança perfeita, aos olhos humanos, fisicamente, sem faltar um dedinho, uma pontinha de unha. Às vezes até as unhinhas estavam lá perfeitinhas. E aquela criança morta, sem reação, sem vida. A vontade que dava era de rezar, pedindo que o Espírito Santo soprasse naquela criança e aquela criança vivesse, porque o sofrimento era muito grande daquele pai que estava, daquele avô, daquela avó que estava lá fora esperando notícias. E a gente saía com aquele bebê todo lindo, com aquela roupa toda linda, mas estava morto. E muitas vezes a gente nem dava banho, às vezes, em alguns momentos, algumas crianças que nasceram já iam direto para o necrotério, e o necrotério fazia essa parte. A maioria, né? Era poucos os que a gente dava banho para mostrar para a família. A maioria a gente já entregava e a funerária que fazia toda essa parte. Mas a gente tinha que mostrar. E o mostrar para a família era triste. Então, assim, hoje vamos pedir por essas mães e por esses pais que perdem filhos a todo momento nesse Brasil. Mas também vamos por tantas gestantes que estão gestando uma vida, que estão aí, nossa, meu Deus, radiantes, porque o bebê está chegando, né? Então, que a gente possa rezar para os partos que acontecerem hoje nesse Brasil, nesse mundo, todos os partos que acontecerem hoje, que eu espero que o Espírito Santo esteja lá junto com Nossa Senhora, colocando as mãozinhas assim, para que nasça perfeitamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Mateus 1, versículo 20. O sol ainda não havia raiado quando me acordaram dizendo que José queria falar comigo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me abraçou chorando e pediu perdão. Falou-me que acreditava em tudo, pois um anjo também da parte de Deus o visitou em sonho, pedindo para ele ser o guardião do menino santo e que não temesse sobre a missão. José então lembrou-se da profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Isaías 7, versículo 14. Ele me falou que logo ao despertar, correu cheio de alegria e emoção para me encontrar. O ensinamento de Maria. O tempo de Deus não é como o nosso. Confiar e esperar é a chave da nossa fé. Deus jamais nos abandonará. Tá vendo? Maria ficou apreensiva com aquele silêncio de José. José que tinha ido embora de cabeça baixa, não olhando para trás, não falando nada com Maria, não respondendo nada. Maria assim desesperada, né? Meu Deus, e agora? Como vai ser? Mas aí o sol nem tinha saído. Ainda era madrugada, né? Imagina assim. Estava de madrugada, José não aguentou esperar. José não suportou a espera. Vou lá falar com Maria. Durante o seu sono, ele sonhou com o anjo. O anjo aparece para ele. E a gente sabe que é um sonho muito real esse de José, né? Que o anjo vem e fala para ele, não precisa ter medo não. Acolhe lá
escolhe aquela mulher. Seja o guardião daquele menino. Cuida dele. Faz tudo que puder na vida dele. Ajude Maria a criá-lo. E aí ele lembra do versículo que Isaías proclamava, né? Que a virgem conceberá, que dará à luz a um filho, né? E se chamará Emanuel, Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, olha só. Ele saiu correndo em disparada para contar para Maria. Tô aqui com você. Tô aqui com você. E aí o tempo de Deus não é como o da gente. A gente precisa entender isso. É o que eu falava ontem. Precisamos esperar, confiar. Ah, mas demora muito. Demora, gente. Tem coisas aí que vai demorar realmente muito para acontecer. Realmente. Eu me lembro o primeiro dia em que eu ajoelhei e pedi a Deus a cura. Já se passaram 9 anos. Teve a cura? Não. Teve a piora, mas não teve a cura. Mas eu penso que eu curei-me nesses 9 anos de muitas coisas que eu precisava ser curada. E é por isso que eu não fico revoltada e eu me alegro no Senhor. Por quê? Eu curei o meu coração amargo. Eu curei as minhas palavras amargas. Eu pude curar a minha ignorância de não me colocar no lugar do outro. Muitas coisas Deus me curou dentro do meu coração. E Deus tem me curado todos os dias. Deus tem feito curas na minha vida todos os dias. Curas na vida da minha família todos os dias. Eu continuo na espera da cura, mas sabendo que Deus tem curado cada dia alguma coisa. Sabe? Eu acho que muitas vezes a gente não consegue enxergar tantas coisas que acontecem na nossa vida. Quantos milagres todos os dias Deus faz para nós. Mas a gente foca num único objetivo e acha que ele está demorando. Gente, ele vai demorar, às vezes ele vai demorar muitos anos. Às vezes ele vai acontecer lá no céu ainda, não vai nem acontecer na terra. Mas você não pode desistir, você continua confiante. Continua confiante. Quantas mães pegam os seus filhos doentes, entregam a Nossa Senhora. Eu me lembro de uma passagem, contando um testemunho para vocês. Meu filho mais velho, muito ruim, com entre por volta de 6, 7 meses. Ele teve uma alergia ao leite, que a gente acha que foi isso, mas depois tudo se resolveu, mas eu acho que foi um momento em que eu precisava me voltar para a igreja. E ele muito gordinho, aquele bebê todo gordo, bonito, de repente ele foi minguando, o rostinho foi ficando fino. A sensação era que ele ia morrer a qualquer momento. Cada 15 dias antibiótico, a cada 15 dias muito ruim. Até que me indicaram um médico em Ribeirão Preto e eu fui. Sem dinheiro, a gente pagou consulta e foi. Lembro que a gente fez tratamento durante 6 meses com esse médico. Falar pra você que como eu comprei o leite, não sei, como eu pagava, eu tive a ajuda dos meus pais, que me ajudaram muito. Algumas pessoas que apareceram no meio do caminho, mas foram poucas. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente conseguiu. Porque todos os dias eu entreguei, eu me lembro que eu recebi uma visita do grupo de oração. E minha madrinha e meu padrinho faziam parte. E a minha madrinha entregou ele para Nossa Senhora. E ela falou assim, eu vou te ensinar, você vai entregar ele no colo de Nossa Senhora, no colo de Maria. E eu entreguei. Hoje ele é filho de Maria. Hoje ele é consagrado a ela. Ele se consagrou a Maria. E a minha maior alegria é saber que ele é entregue realmente para ela. E ele se curou. Mas foi no tempo de Deus. Não foi no meu tempo. Eu tive que esperar o processo.
Por que eu tô contando esse testemunho para você nesse momento? Para que você entenda que às vezes na sua vida tá acontecendo alguma coisa, mas que você quer agora. Você vai ao médico e quer uma cura agora. O seu estômago tá doendo, você tá passando mal, você tem passado muito mal. Você foi no gastro, você tá tomando medicação e não tá melhorando. Calma, tenha paciência. Você já pôs o seu joelho no chão? Você já pediu ao Senhor? Você já esperou? Espere um pouco. Confia. Nós precisamos ter a confiança em Deus. Então é isso. Hoje, Maria vem falar isso para nós, que não adianta o desespero. Ontem ela ficou tão preocupada se José ia aceitar ou não, e o sol nem tinha saído, José já estava batendo no portão, que o anjo já tinha falado para ele, ó, vai lá, assume aquela mulher, assume o filho de Deus que está no ventre daquela mulher. Cuida dele pra gente, Deus tá pedindo para você cuidar dele. Tá aqui, ó, ser guardião do menino. Então, calma. Calma, às vezes numa madrugada, o seu filho vai sair para usar droga. Ele vai sair, mas daí 5 minutos ele vai voltar porque ele vai sentir no coração dele que ele não precisa mais daquilo. Porque ele vai chegar lá, ele vai passar mal, ele vai ver que aquilo não funciona mais, que aquilo não é bom para a vida dele. Ele vai cair em prantos e ele vai voltar para casa e pedir: mãe, me ajuda. Eu quero sair. Eu não aguento mais essa vida. Vamos pedir a Deus essa graça. Às vezes o teu esposo ontem bebeu, caiu, quebrou toda a casa. Mas ele acordou hoje passando tão mal, pedindo ao Senhor que ele não suporta mais essa vida. Por que ele bebe? Por que será? Então não vamos mais questionar, vamos entender que o tempo de Deus chegará. Quantas pessoas que tiveram câncer são curadas? E câncer que às vezes a gente vê muito no Frei Gil, quantos testemunhos, câncer que às vezes não tinham curas, não teriam, falando no dia a dia, não teriam. Mas essa pessoa soube entregar e sobre esperar, e sobre entender o tempo de Deus na vida dela. Então hoje o ensinamento é esse: espera, calma. Às vezes de madrugada, José vai bater na sua porta e contar para você que te aceita do jeito que você é. Tá bom? Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nessa novena em que acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Aí fala para a mãe, mas espera. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje estendemos um pouquinho, hoje levantei inspirada, né? Estendemos um pouquinho. Ontem eu fui dormir muito tarde e gravei, já era noite, então eu não podia demorar muito para vocês também não se demorarem para ver. E vamos continuar vivendo a nossa Semana Santa, né? Hoje na nossa cidade temos Via Sacra, né? Então que a gente possa viver um pouquinho da história de Jesus, ver cada estação, ver cada momento que Jesus viverá essa semana. Fiquem com Deus, Deus abençoe o seu dia e muita paz de Cristo na sua vida. Amém?